Na minha primeira análise dessa obra estupenda, The Religious Affections, de Jonathan Edwards, eu ressaltei o valor que o autor dá para as afeições religiosas, ou graciosas, ou santas. Ele as define da seguinte maneira, na página 24 dessa edição da Banner of Truth. As afeições nada mais são do que os mais vigorosos e sensíveis exercícios da inclinação e vontade da alma. Veja só, não é um exercício da inclinação qualquer. Não é uma coisa que está próxima da indiferença. É quando esse exercício da alma, essa inclinação do coração é vigorosa, que a conversão é consumada. Que pode-se dizer que afeições santas foram geradas pelo Espírito Santo no coração de um ser humano regenerado. Jonathan Edwards afirma, conforme vimos no último vídeo, que a alma humana é composta por duas partes. Ela é constituída pelo entendimento, por duas faculdades, o entendimento e o coração, a inclinação, a vontade. Com o entendimento, nós avaliamos o conteúdo, a aparência, as características do que nos é apresentado. Veja, agora, podemos nos sentir inclinados ou não na direção daquilo que o nosso entendimento conheceu. Você está entendendo o ponto? Então, o Evangelho é comunicado e eu posso sentir aversão por ele ou o mais profundo interesse. Ele pode despertar em mim ódio, pode despertar em mim amor. E o que Jonathan Edwards tem a declarar é que não apenas a conversão é consumada quando essas afeições são produzidas pelo Espírito Santo, mas também ninguém, absolutamente ninguém é capaz de praticar o cristianismo sem a presença dessas afeições, tais como zelo, temor, esperança, amor, gratidão, que são a força motriz da alma, do ponto de vista da prática do cristianismo. Então surge essa pergunta: se as afeições são tão fundamentais assim para a vida cristã, o que pode despertá-las no nosso coração? Jonathan Edwards menciona aqui as seguintes coisas. Primeiro, os meios de graça, o batismo e a ceia do Senhor. São coreografias que nos ajudam a entender de uma maneira gráfica a realidade do mundo espiritual. São formas dramatizadas de nos envolvermos com o Evangelho de Cristo. Ele também menciona as canções. Ele acreditava que as canções, os hinos, as músicas cristãs cumpriam de modo decisivo esse papel na vida do regenerado. As orações, que alguém já chamou de fôlego da alma, são essenciais para a promoção das afeições graciosas. A pregação, sem sombra de dúvida, meu Deus do céu, como Deus usa a pregação, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, tudo isso visa despertar afeições santas no seu e no meu coração. E essa é a diferença entre um coração de carne e um coração de pedra, um coração duro. O coração duro, o coração de pedra, ele é refratário a tudo isso, nada o comove. O coração de carne é vulnerável à canção. Ele se derrete no momento de oração. Ele se comove ao participar dos sacramentos do batismo e da ceia. Ele tem prazer em ouvir
pregações expositivas. Edwards faz uma declaração da mais profunda importância, que é coisa assim de, meu Deus, nos fazer parar para meditar. Ele diz o seguinte, olha só, é inconsistente com a natureza humana crer no Evangelho e não ter afeições santas. É inconsistente com a natureza humana crer no Evangelho e não ter afeições santas. Vamos tentar entender o que ele está dizendo. Eu passo a falar com as minhas palavras, eu não vou citar trechos do livro, mas eu não tenho a mínima dúvida que tudo que eu vou comunicar é fruto do meu envolvimento com a teologia de Jonathan Edwards. Então, eu estarei transmitindo no meu linguajar tupiniquim o que eu aprendi com esse gigante da história da igreja. Porque ele declara que é inconsistente com a natureza humana crer no Evangelho e não ter afeições santas. Não é apenas porque Deus declarou que assim seria, mas é assim que nós lidamos com a vida. O seu filho, no meio da madrugada, passa a arder em febre, sabe? Sofre convulsões, e você, no seu desespero, corre para o hospital para interná-lo. Horas de aflição, de oração, de clamor, sabe? Diálogos em meio ao derramamento de muita lágrima com médicos e enfermeiros, até que vem a notícia de que o seu filho recobrou a saúde, que ele está bem, ele vai voltar para casa. O que ele está dizendo é o seguinte, ou seja, esse exemplo eu não estou tirando do livro, tá? É inconsistente com a natureza humana, num momento como esse, não se comover. E o que ele tem a declarar é que é inconsistente com a natureza humana crer com fé salvadora no Evangelho e não experimentar as afeições santas. Quem se viu objeto do amor perdoador de Deus pôde mensurar, meu Deus, a extensão dessa salvação, o perigo que sua alma estava enfrentando. O amor que levou Deus a enviar o seu único filho para redimir o ser humano dos seus pecados. Quem compreende tudo isso, o milagre da fé, da regeneração, sabe? Da chamada eficaz, sabe? Essa obra extraordinária que a Bíblia chama de santificação, mediante a qual progressivamente nós vamos participando da beleza de Cristo. Quem entende tudo isso não tem como não se comover. Não é uma emoção barata, é alguma coisa inteligente. A alma é inclinada na direção do Evangelho, da pessoa de Cristo, da vontade de Deus, sabe? Então é inimaginável, repito o que acabei de dizer, é inconcebível, é contrário à natureza humana, uma pessoa crer no Evangelho e não experimentar temor, zelo, esperança, gratidão. Na verdade, tudo se resume numa só palavra. É impossível uma pessoa crer no Evangelho e não experimentar amor. E o amor que é a grande força motriz do cristianismo. Sem o qual, meu Deus, os mandamentos, ninguém pode dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos. É o amor que torna o cristianismo espontâneo. É o amor, conforme diz o grande Martin Lloyd-Jones, que gera no espírito do cristão esse senso de inevitabilidade. Ele vê a vida cristã como inevitável. Ele pensa da seguinte maneira: eu não tenho como viver uma outra espécie de vida. Sabe por quê? É isso. Quem conheceu a esse Deus, sabe? Quem foi habilitado pelo Espírito Santo a dizer: eu sou do meu amado é meu. Meu Deus, quem ouviu
o Pai lhe dizer: a grande verdade sobre sua vida é que eu amo você. Invariavelmente experimenta essas afeições. E são justamente essas afeições que levam o ser humano a praticar o cristianismo. Portanto, resumindo o ponto, nós devemos buscar ininterruptamente o que promove as afeições graciosas no nosso coração.